palavra introdutória, concernente a este culto solene, está em Êxodo capítulo 12, Êxodo é o segundo livro da Bíblia, faz parte do grupo dos livros da lei, o Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Êxodo capítulo 12, a partir do verso 12. Diz assim a palavra do Senhor: E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis, por estatuto perpétuo. Agora nós vamos ao Novo Testamento, na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, a partir do verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. E o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Até aqui. Nós temos lido duas passagens importantes sobre a Páscoa judaica e sobre a ceia do Senhor. No Velho Testamento, na Velha Aliança, nós vimos ali parte do texto do capítulo 12, em que o Senhor Deus havia instituído a Páscoa judaica. Momento ímpar na nação de Israel, quando eles estavam cativos no Egito, um cativeiro de aproximadamente 430 anos, e então naquela noite em que o Senhor veio sobre o Egito e trouxe ali a mortandade sobre todos os primogênitos, desde os animais até sobre aquele que se assentava no trono do Egito, Deus naquela noite então instituiu a Páscoa, uma celebração própria, única para o povo judeu, um momento em que eles deveriam lembrar sobre o que Deus havia feito por eles, o quanto Deus os havia abençoado, porque nenhum primogênito do povo de Israel havia sofrido com a morte naquela noite. Deus então, com um braço forte, tirou o povo da escravidão e os levou para fora da terra do Egito. E então ele diz ao povo, orienta que eles deveriam fazer de tempo em tempo a celebração da Páscoa. Por quê? Nós, quando falamos de trazer algo à memória, nós sempre procuramos trazer as coisas que foram boas para nós.
Nós sempre procuramos nos lembrar de momentos, de situações da nossa vida que realmente trouxeram alegria para nós. Para aqueles que são casados, o dia do casamento é um dia para ser lembrado por toda a vida. Lembramos da esposa ou do marido e ficamos satisfeitos por Deus ter nos abençoado em nosso casamento. Aquele primeiro filho, o primogênito, quando nasce, ele também é muito lembrado por nós. Nós lembramos da nossa inexperiência, nós lembramos dos conselhos que ficamos ouvindo de avós, de cunhados, mas nós depois aprendemos que é na prática que nós vamos saber cuidar, criar dos nossos filhos. E essas lembranças são muito boas para nós. Nós podemos lembrá-las até quando chegarmos à nossa velhice. Uma outra data importante a lembrar, a trazer à memória, é o dia da nossa conversão. É o dia em que Cristo nos tocou profundamente através da pregação do Evangelho. É o dia que tomamos a decisão mais importante da nossa vida. O dia que recebemos a Cristo como Senhor e Salvador. O dia em que as cadeias caíram por terra. O dia em que fomos reconciliados com Deus. O dia que recebemos paz, uma paz nunca antes experimentada, que só possuem aqueles que estão ligados a Deus. E isso somente através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, quando Deus estabeleceu este memorial para o povo de Israel, é para que eles trouxessem a lembrança do quanto Deus os havia beneficiado, o quanto Deus os havia ajudado, amado, tratado com eles de forma assim tão maravilhosa, a ponto de ouvir o clamor e tirá-los da terra da escravidão. Quando nós passamos para o Novo Testamento, a Nova Aliança, nós vamos ver aqui o Senhor Jesus instituindo a ceia do Senhor. E ele diz aqui que nós devemos celebrar em memória sua. A Páscoa judaica não é a ceia do Senhor. E a ceia do Senhor não é a Páscoa judaica. A Páscoa judaica foi para a igreja do Velho Testamento, porque a palavra igreja, em seu significado original, significa os chamados para fora. O povo de Israel foi um povo exclusivo, um povo separado por Deus para serem testemunhas de Deus na terra. E nós agora, no Novo Testamento, na Nova Aliança, nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo. E diferente da igreja do Velho Testamento, a igreja do Novo Testamento não é exclusiva de povo algum. Ela é exclusiva de judeus convertidos a Cristo e de gentios convertidos a Cristo. Nós fazemos parte da igreja do Novo Testamento, ou seja, chamados para fora do mundo para sermos testemunhas do Senhor Jesus Cristo. Lá em Atos capítulo 1, verso 8, o Senhor Jesus afirmou com clareza que nós receberíamos a virtude do Espírito Santo que viria sobre nós, e assim seríamos testemunhas de Jesus em toda a terra. E este memorial também foi dado a nós. A igreja do Novo Testamento também tem o seu memorial, que é a ceia do Senhor. Apesar de nos lembrarmos do sofrimento de Cristo, de tudo a qual ele foi submetido, esta noite não é noite de tristeza, não é noite de lamentação, não é noite para nós ficarmos para baixo, desanimados, decepcionados. Muito pelo contrário,
esta noite é uma noite de alegria, é uma noite de satisfação, é uma noite de prazer na presença do Senhor, é uma noite de nós regozijarmos na presença do Senhor, trazendo à memória o sacrifício de Cristo por nós, trazendo à memória que hoje, através de Cristo Jesus, nós somos novas criaturas, não somos mais escravos do pecado, e nós temos a esperança de vida eterna. Estamos aqui e sentimos que este mundo não é mais o nosso lugar. Nós almejamos, desejamos a pátria celestial. E quando aqui nos reunimos, nós nos enchemos dessa confiança de que Jesus está prestes a voltar para buscar a sua igreja. E nada poderá nos deter, nada poderá nos impedir deste encontro maravilhoso com Jesus. Então, nesta noite, este memorial servirá para nós como algo maravilhoso para a nossa vida espiritual. Vai trazer força, vai renovar a nossa fé, vai nos encher de alegria no Espírito Santo, vai nos encher de confiança para avançarmos na carreira cristã e continuarmos olhando para Jesus. Meu irmão, acredite, a noite é de festa. Quando nós ouvimos um convite lá fora para a festa é sempre regada a muita bebida, a muita comilança. As pessoas só se satisfazem quando bebem muito e quando comem muito. Mas nesta noite você está participando de uma festa espiritual. E você poderá ser cheio do Espírito Santo de Deus. Abra seu coração, abra sua boca e louve, adore ao santo nome de Jesus, porque Ele está presente aqui. E você, meu irmão, minha irmã, é mais do que vencedor, porque está obedecendo a ordenança que Ele deixou. Está dizendo: o Senhor Jesus morreu em meu lugar, mas Ele ressuscitou e um dia voltará para me buscar. Você tem essa esperança? Você tem essa confiança? Então louve, adore ao santo nome de Jesus. Aproveite este memorial. Não foi criado pelo Senhor Jesus aleatoriamente, mas foi criado com o propósito da igreja se reunir, comungar a sua fé e todos juntos se fortalecerem no Senhor nesta noite. Arcanjos nos prostrai, arcanjos.
Paz do Senhor, irmãos. Gostaria de compartilhar o texto que se encontra no livro aos Hebreus, Epístola aos Hebreus, no seu capítulo 5. Dois assuntos que são relatados neste capítulo 5. Primeiro, nos fala a respeito do sumo sacerdote, que é o Senhor Jesus Cristo. O livro aos Hebreus, que foi escrito para cristãos judeus. Existiam dois tipos de cristãos judeus: os cristãos chamados de nascença judeus e os cristãos chamados prosélitos, cristãos que não eram judeus, mas se converteram ao judaísmo e depois se converteram ao cristianismo. Nós temos vários relatos, como por exemplo no livro de Atos, o relato de Lídia, o relato do eunuco de Candace, Cornélio, um homem temente a Deus. Eram pessoas que tinham se convertido ao judaísmo, mas ainda não tinham conhecido o Senhor Jesus como o Messias. E esse livro, essa epístola aos Hebreus, ela foi escrita provavelmente antes do ano 70, que foi o ano da destruição de Jerusalém, porque não se fala sobre a destruição do templo, e foi escrita para pessoas que tinham a tradução da chamada Septuaginta, que é a tradução do hebraico para o grego, de maneiras que o autor, que é desconhecido, tem muitas pessoas que são colocadas como Paulo, como Apolo, como autores dessa epístola, mas não sabemos. Estes cristãos judeus, eles estavam passando por grande perseguição naquela ocasião. Não é o nosso caso aqui. Não existe nenhuma perseguição que venha contra a nossa liberdade de cultuar a Deus. Isso é algo que sempre nós devemos orar, sempre agradecer a Deus, porque de uma hora para outra, como acontece em muitos lugares do mundo, especialmente no Oriente Médio, pessoas que são consideradas cristãs são perseguidas, e muitas delas chegam à morte, são degoladas por causa da sua fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Isso, naquela ocasião, trouxe também um esmorecimento, uma fraqueza na fé cristã. Eu espero que esses dois motivos não sejam os nossos motivos. Então vai falar do Senhor Jesus como sumo sacerdote e vai falar da imaturidade do cristão. Então vamos ler o capítulo 5. Porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados. Aqui encontramos nesse verso primeiro a parte: todo sumo sacerdote é tomado da onde? Dentre os homens. Então, uma condição do sumo sacerdote é que ele não deveria ser um anjo, mas ele ser um homem como nós, carne e osso. Este homem, ele deveria ser uma espécie de homem que fosse santificado diante do Senhor, para que pudesse ser um intermediário do culto a Deus, nas coisas consagradas a Deus,
as coisas santas, as coisas puras, e assim ele fosse um intercâmbio entre o homem impuro e as coisas santas. Um homem impuro, como nós somos, com as coisas santas de Deus. Dessa maneira, ele tinha que ser também um homem, dentre os homens, diz o autor dessa epístola, para oferecer dons. Quando Jesus subiu, levou cativo o cativeiro e ofereceu os dons para nós, e sacrifícios pelos nossos pecados, e possa compadecer-se eternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. E por esta causa deve ele, tanto pelo povo como por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. E ninguém toma para si essa honra, senão o que é chamado por Deus, como Arão. Então, o autor, ele tinha dois alvos: mostrar que aquele sumo sacerdote, ele era idêntico a Arão, que foi o primeiro sumo sacerdote estabelecido na antiga aliança, através do que Deus falou para Moisés e para o próprio Arão. E ele tinha que ser igual a Arão, uma pessoa humana, e ele tinha que ser superior a Arão, como diz aqui. E ele tinha que oferecer por si mesmo ofertas de pecado, conforme o dia da expiação, em Levítico capítulo 16, verso 11, o sumo sacerdote, ele comparecia ali no lugar santo dos santos e oferecia animal degolado para perdão dos seus pecados. E depois ele oferecia também para o povo. Daí o autor coloca essa comparação do Senhor Jesus como sumo sacerdote, fazendo uma analogia com Arão, e o autor, ele vai subir um pouco mais as escadas das esferas celestiais, espirituais, para levar os seus leitores a um patamar mais superior. É o que nós encontramos a partir do verso 5, ele diz: assim também Cristo não se glorificou a si mesmo, para se fazer sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Como também diz noutro lugar: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Daí ele vai utilizar um outro parâmetro, um outro paradigma, que é Melquisedeque. Quem foi Melquisedeque? É um ser misterioso que apareceu, rei de Salém, conforme Gênesis capítulo 14, que Abraão ofereceu os seus dízimos a Melquisedeque, e ele lhe ofereceu pão e vinho. Então, uma ordem superior a Melquisedeque. E o autor aos Hebreus vai continuar dizendo: o qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido tanto ao que temia. Então aqui nos mostra que o Senhor Jesus Cristo, na sua natureza humana, na sua natureza carnal, ele se fez homem, habitou entre nós, com as mesmas dificuldades que nós temos. E assim, ele suportou uma humilhação. Ele se humilhou a si mesmo, como diz Filipenses capítulo 2. E aqui ele diz: com grande clamor e lágrimas. Provavelmente se referindo àquele momento ali no jardim do Getsemane, aonde o Senhor, ele clamou ao Pai: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice.
mas não seja feita a minha vontade, mas a tua, entrando uma conotação, uma característica de obediência a Deus, a missão que o Senhor Jesus veio cumprir aqui na terra, e lágrimas, mostrando a sua sensibilidade humana, como nós vemos lá em João capítulo 11, verso 35, no menor versículo da Bíblia, diz o quê? Jesus chorou. Então, era um sentimento que não representa uma fraqueza humana. Às vezes, principalmente os homens dizem assim, os homens não choram, mas muitas das vezes as lágrimas, elas também têm um efeito terapêutico para as nossas almas, para as nossas vidas. Às vezes é bom chorar, não chorar por qualquer coisa, mas chorar por um sentimento, às vezes de perda, um sentimento de situações que estamos passando, um exemplo que deixa marcado aqui na palavra do Senhor, e o autor vai colocando mais coisas, orações, como ele diz, súplicas, como ele vai falar lá em Mateus 27, Deus meu, por que me desamparaste? Então, situações que o Senhor Jesus teve que passar na sua natureza humana, para quê? Para Ele ser o autor e consumador da nossa fé, para Ele ser aquele que nós estamos aqui honrando, glorificando, e vamos participar desta ceia do Senhor, porque é uma ordenança que Ele deixou para nós, e assim, nós agora temos essa porta aberta, da presença de Deus, de estar em comunhão com Deus, de estar em comunhão vertical e estar em comunhão também horizontal com os nossos irmãos, participando desta festividade, dessa solenidade, que é a Santa Ceia do Senhor. No verso 8, o autor diz assim, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Então ele fez uma autorrenúncia. Não que ele não soubesse a obediência, ele sabia, ele tinha um contato contínuo com o Pai, mas ele tinha que passar por essa situação de paixão, por essa situação que envolvia não só o sentimento de sofrimento humano, mas principalmente ele sabia que sobre o seu corpo santo e imaculado, ele iria receber também os pecados, e tanto ele combatia os seus pecados, os meus pecados, os nossos pecados, viriam sobre ele, como sumo sacerdote, e também como sacrifício, ele seria oferecido por libação, como oferta, como algo aromático para Deus. E o verso 9 nos diz, e sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Então, ele é o autor, a causa do quê? Da nossa eterna salvação. Ele abriu o caminho agora foi aberto por ele, e nós agora podemos crer, temos fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo, e podemos adentrar por este novo caminho que ele abriu. Então você nessa noite pode glorificar o nome do Senhor, porque esse caminho está aberto, essa porta está aberta. Se você ainda não aceitou o Senhor Jesus pela fé, você também tem esse grande privilégio de aceitar o Senhor Jesus na sua vida, e Ele ser o autor dessa eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Você tem obedecido ao Senhor Jesus Cristo? Amém? Amém. Você tem obedecido ao Senhor Jesus Cristo? Amém. Chamado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque,
do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Então ele diz que esse personagem, Melquisedeque, é de difícil interpretação. E agora, o autor dessa epístola, ele vai fazer uma transição rápida. Ele vai mudar o cenário, ele vai mudar o pano de fundo, ele vai mudar para dar uma aplicação. E essa aplicação, para aqueles cristãos judeus, é uma aplicação também que serve para as nossas vidas na atualidade. E ele vai dizer o seguinte: porquanto, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido alimento. Então, essa palavra devendo é uma palavra que tem o sentido de obrigação. Olha, é um dever. O que é um dever? É uma tarefa a ser cumprida. O autor está dizendo: olha, eu esperava que vocês cumprissem com o seu dever, mas infelizmente ele diz aqui, vocês foram negligentes. É uma palavra que serve para cada um de nós refletir nesse momento de ceia. Será que eu realmente estou crescendo na graça e no conhecimento do Senhor? Será que eu estou sendo um cristão maduro? E quando eu sou um cristão maduro, qual é a minha responsabilidade? A minha responsabilidade, além da minha vida espiritual, eu tenho que também dar o alimento para aqueles que estão chegando, para aqueles que são novos na fé, para aqueles que estão nos primeiros rudimentos da palavra do Senhor, para aqueles que são como nenês espiritualmente falando. Então, o autor utiliza, assim como Paulo utiliza em 1 Coríntios capítulo 3, como Pedro também vai utilizar essas expressões, leite materno, alimento sólido. Quando nós não somos crescidos na fé, quando nós não atingimos maturidade espiritual, o que vai acontecer com a igreja? Qual o resultado? Todos vão ser o quê? Bebês espirituais. Todos vão ser crianças. Todos vão estar indo por qualquer vento de doutrina. Daí a grande responsabilidade que cada um de nós tem diante de Deus, de sermos maduros. Olha, você já devia ser mestre, mas eu tenho que te ensinar novamente os primeiros rudimentos. E fica nesse círculo vicioso. Isso é prejudicial, como o autor está dizendo aqui, porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Então, é uma situação em que nós precisamos ter essa disciplina espiritual nas nossas vidas, para que sejamos pessoas que cada vez mais vão atingindo essa experiência com Deus, essa maturidade com Deus, e sermos obreiros aprovados. E diz aqui no verso 14: mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal.
Os irmãos que têm crescido, têm tido esse discernimento, tanto para o bem como para o mal. Isto é, a mente, os fundamentos da mente estão preparados para enfrentar várias situações que a vida nos oferece, que muitas das vezes o caminho de Deus nos oferece, que a igreja tem às vezes circunstâncias que nós precisamos ter essa maturidade, esse discernimento espiritual. Senão, o que vai acontecer? Nós vamos estar como crianças num verdadeiro parque infantil. E para concluir, eu gostaria também de ler esses 2 versículos iniciais do capítulo 6. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo. Quais são os rudimentos? O que é um rudimento? Prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento e de obras mortas e de fé em Deus. Aqui nós devemos entender como uma palavra, 2 palavras que constituem a mensagem bíblica. É o arrependimento, quando o Senhor Jesus, que é o nosso principal modelo, ele começou a pregar, o que ele dizia? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Essa era a pregação dos profetas, essa era a pregação de João Batista, e esta era a pregação dos apóstolos. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E a fé, que é o que diz lá em Efésios 2, 8 e 9, que a salvação não vem de obras, mas é um dom de Deus. Então, a fé, nós somos justificados mediante a fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas aqui o autor está dizendo de arrependimentos de obras mortas, coisas que nós podemos fazer que eram do passado, e nós estamos sempre nos arrependendo. Então fica aquele círculo vicioso. Eu peco hoje, amanhã eu vou me arrepender, e depois eu vou pecar de novo, aí eu vou participar da ceia. Então, a vida cristã é uma vida derrotada, é uma vida sem sabor. Mas é bom quando você sai desse círculo. E agora, como diz lá o autor de Romanos, Paulo escrevendo em Romanos capítulo 6, agora eu estou unido com Cristo. Agora o meu corpo foi crucificado com Cristo, o meu corpo foi sepultado com Ele no batismo, e agora eu vivo em novidade de vida. Agora eu já não estou preso mais para as coisas do pecado, as coisas desse mundo que antes me escravizava, mas hoje eu estou livre, livre estou. Então não preciso ficar voltando a um arrependimento, a essas obras que ficam nesse círculo vicioso. Então era isso que o autor queria dizer. E daí ele vai dizer mais outros rudimentos que são importantes para sabermos o que é leite na palavra do Senhor, que significa: e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. 6 doutrinas que têm relações 2 a 2, que são doutrinas básicas, fundamentais da fé cristã, que nós temos que estar acrescidos desses rudimentos e partir para outras realidades da vida cristã, para que nós possamos então sermos pessoas que estão amadurecidas com o Senhor Jesus Cristo. Ele é o exemplo. Ele se fez o sumo sacerdote para ser o exemplo desta figura que nós devemos olhar sempre, e assim Deus pode fazer de cada um de nós feituras do Senhor Jesus Cristo. Você quer ser assim? Quer ser um imitador de Cristo?
não seja um imaturo, mas seja um crente forte, um crente que possa estar firme, com bastante maturidade diante do Senhor. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso eterno Pai, te agradecemos por esse sumo sacerdote, homem como nós, de mesma natureza, mas sem pecado, que tomou essa humilhação, essa renúncia para ser o nosso modelo, o único que poderia ter todos os requisitos, as características para satisfazer a justiça de Deus Pai. Oh, glória a Deus, aleluia, aleluia, pela vida do Senhor Jesus Cristo. E lá no passado, Ele se comprometeu a esta realização. E nós agora temos este livre acesso à presença de Deus, especialmente nesta noite, em que vamos estarmos celebrando a sua morte vicária e expiatória na cruz do Calvário. Agora, Senhor, te pedimos pela tua igreja, pelos nossos irmãos, que eles possam amadurecer, assim como uma fruta que vem na árvore que está verdinha, mas à medida que vai passando o tempo, ela amadurece, está pronta para ser colhida e provada pelos homens. Assim também as nossas vidas, Senhor, elas têm esse processo natural, contínuo, de ter esse amadurecimento espiritual. Tira de nós, Senhor, tudo aquilo que não tem correspondido com essa expectativa, para que sejamos pessoas maduras que sabem discernir entre o mal e o bem. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Você quer recuperar a beleza do seu sorriso? Estão faltando dentes em sua boca? Sua prótese não está mais funcionando? Você não consegue mastigar direito? Precisa remover dentes impactados? Seus dentes estão amarelos? Então venha conhecer a Rinaldi Odonto. Tem estacionamento próprio? Você poderá contar com uma agradável cordialidade na recepção, excelente pré-atendimento, avaliação e procedimentos personalizados com os doutores Natan e Natanael Rinaldi. Processos de implantes, extrações e cirurgias são feitas com aparelhos de última geração. Nossa satisfação aqui na Rinaldi Odonto é ver você feliz, com seu sorriso sempre bonito e saudável. Venha conhecer as nossas clínicas. Acesse www.rinaldiodonto.com.br. Telefones: Clínica 1 3233 2540, Clínica 2 3203 2464. Na Rinaldi Odonto você recupera a beleza do seu sorriso. Cumprimentamos a todos que estão nos ouvindo e queremos anunciar o nosso 10º Seminário Apologético, que vai ocorrer agora nos dias 9, 10 e 12 de outubro de 2015, e dar algumas informações a respeito, motivando assim aqueles que desejarem estar conosco. A palavra apologético, ela aparece na Bíblia Sagrada dentro de uma maneira
singular que nós lemos aqui num dos livros da Bíblia, dentro de um livro pequeno da Bíblia, mas que é interessante apontar para justificar o nosso trabalho. A Epístola Universal de Judas, no versículo 3, o escritor Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados queridos em Deus Pai, conservados por Jesus Cristo, misericórdia e paz e caridade vos sejam multiplicadas. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Essa palavra aqui, que está escrita batalhar, é a tradução de uma palavra grega, apologia. E apologia para o português é apologia. E apologia tem o seu sentido defesa da fé. Então, nós queremos dizer que estamos providenciando, através desse 10º seminário apologético, uma defesa da fé cristã. E temos ainda mais uma parte bíblica aqui no livro de Tito, escrito pelo apóstolo Paulo. Tito, capítulo 1, declara acerca da nossa posição, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para demonstrar com a sã doutrina como para convencer os contradizentes. De modo que esta é a finalidade da nossa reunião, para a qual convidamos as pessoas que estiverem interessadas aqui estar presentes. E nós vamos dar agora os temas que vão ser apresentados para que cada um possa avaliar a colocação. A nossa programação apresenta aqui como endereço, aqui a nossa igreja, Rua Silva Jardim 503, bairro do Macuco, Santos, telefone 3232-4337. A inscrição para os participantes é gratuita. No dia 9 de outubro, uma sexta-feira, das 19 às 21 horas e 45 minutos, vai se dar a primeira palestra. E a palestra terá como título Perguntas e Respostas Apologéticas. E eu serei o pregador, o explicador do tema que que está sendo anunciado. Teremos uma segunda palestra com o título Maçonaria e suas influências para a Igreja Evangélica Brasileira. Vai ser o ministrador, o pastor Joaquim de Andrade. E dia 10, ainda de outubro, sábado, às 14h30 até às 18h45, a terceira palestra. É a Igreja Universal do Reino de Deus, com a pergunta: que reino é esse? Palestrante, pastor João Flávio Martinez. A quarta palestra, Princípios Elementares para a Evangelização de Adeptos e Seitas, presbítero Paulo Cristiano da Silva. E a quinta palestra, O que é o ensino da maldição de família, pastor Joaquim de Andrade. No dia seguinte, no dia
dia 12/10, segunda-feira, às 14h30 até às 18h45, teremos a sexta palestra, Perguntas e Respostas Apologéticas, pastor Natanael Rinaldi. Essas perguntas e respostas ficarão a critério do auditório, que poderão fazer perguntas para que nós respondamos na hora, dentro do nosso alcance. Sétima palestra, a violência do Islã contra as mulheres. Palestrante, pastor João Flávio Martinez. E a última palestra, a oitava palestra, o desafio hermenêutico das seitas. Presbítero Paulo Cristiano. Todas essas realizações são feitas pela Igreja Evangélica da Paz, situada no endereço que já demos, Rua Silva Jardim, 503, que é o local onde se dará esse 10º seminário apologético. E nós deixamos aqui o nosso convite a todos que nos ouvem para estarem presentes conosco. Como se diz, conhecimento não ocupa lugar. De modo que é de proveito a cada pessoa, independentemente da sua forma de crer, mas estaremos falando acerca do que diz a Bíblia Sagrada, apontando a forma imprópria e apresentando aquilo que a Bíblia diz para que nós sigamos à luz da Bíblia Sagrada. Como diz o texto bíblico, no livro de Salmos, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Vamos nos ater estritamente à Bíblia Sagrada.